Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química da Educação à Distância do IFMA. Vamos dar início ou sequência às aulas de Físico-Química 1, hoje abordando os conteúdos da unidade 2. Esses conteúdos serão divididos em duas partes. Na primeira parte, falaremos sobre os conceitos fundamentais e a primeira lei da termodinâmica. Então, revendo alguns conceitos que a gente já viu na aula passada, como a definição do sistema, do que é um sistema, a parte do universo onde temos interesse. Esse sistema pode ser aberto, fechado ou isolado. Pode ser um reator, um motor, uma célula eletroquímica, dentre outros. E a vizinhança, que é onde fazemos as medições. Então a gente tem aqui um diagramazinho do que é um sistema e do que é a vizinhança. Quando há troca de energia, como o calor, do sistema com a vizinhança, quando não há troca do calor do sistema com a vizinhança, a gente chama aí de, diferenciando as paredes do sistema como diatérmica ou adiabática. Uma rápida definição da lei zero da termodinâmica, né, que define, na verdade, que se dois corpos representados aqui por A e B estão em equilíbrio com o terceiro, representado por C, significa que esses dois corpos também estão em equilíbrio entre si. Definição do trabalho, calor e energia, né? O trabalho é a movimentação de um corpo contra uma força oposta ao movimento. A gente pode ver isso aqui na representação do sistema, que é um cilindro com um êmbolo, que permite a movimentação do êmbolo, onde a gente tem um trabalho de compressão, quando ocorre a redução do volume desse cilindro. Aí a gente diz que o trabalho, nesse caso, está sendo realizado sobre o sistema, ou uma representação da expansão, que é o aumento no volume desse cilindro, com o deslocamento do êmbolo, e a gente diz, nesse caso, que o trabalho é realizado pelo sistema. E aí a gente tem energia envolvida, que é a capacidade de realizar o trabalho, e calor, que é a energia térmica transferida no processo. Um processo que libera energia como calor é chamado exotérmico, e um processo que absorve energia térmica os processos são chamados de endotérmicos. De novo, a gente tem um diagrama representando o sistema, a vizinhança e o fluxo de energia. Se ele sai do sistema para a vizinhança ou sai da vizinhança para o sistema, e aí a gente tem processo exotérmico, com a saída da energia, processo endotérmico, com a entrada de energia no sistema, e a representação de como a temperatura varia nesses dois casos. A energia saindo do sistema, a gente tem a diminuição da temperatura do sistema, a energia entrando no sistema, a gente tem o aumento da temperatura. Esse fluxo de energia é classificado como uma energia interna do sistema, e em termodinâmica, o total de energia do sistema é chamado de energia interna, representado pela letra U, que está associada à temperatura e volume. E o que está por trás dessa energia interna? A energia cinética vibracional das moléculas, energia cinética rotacional e energia cinética de translação ou translacional. Então a energia interna é uma função de estado, no sentido de que seus valores dependem somente do estado atual do sistema e não de como o sistema foi preparado. A energia interna é uma propriedade extensiva. A gente tem uma representaçãozinha do movimento das moléculas dentro do sistema. A variação de energia do sistema pode ser entendida pelo princípio da conservação da energia, e foi determinado experimentalmente que a energia interna do sistema pode ser alterada tanto realizando trabalho quanto aquecendo o sistema, e essa variação ela é matematicamente escrita como ΔU igual a Q mais W, ou a variação da energia interna é igual ao calor mais o trabalho. Essa equação expressa matematicamente a primeira lei da termodinâmica. Para mudanças infinitesimais, essa expressão matemática pode ser representada na forma de derivada, né? dU igual a dQ dW. De novo, a gente tem um diagrama aqui do comportamento do sistema quanto à realização do trabalho. Quando isso ocorre,
a forma de uma expansão. De novo, a gente vê aqui, quando ocorre o trabalho de expansão, o trabalho é realizado pelo sistema e a gente classifica esse trabalho como um sinal negativo. O calor fornecido ao sistema como positivo, calor liberado pelo sistema como negativo e trabalho realizado sobre o sistema como positivo. Aí a gente tem compressão e expansão. Aqui a gente tem a representação para um sistema que se expande a pressão constante. O trabalho pode ser escrito pela integração, a variação aqui derivada da pressão, vezes a variação do volume, de um volume inicial a um volume final. A gente tem o diagrama disso aqui, né, de um sistema que está inicialmente com um determinado volume, é submetido ao aquecimento, ocorre a expansão, ocorre a expansão. A gente pode ver isso aqui no diagrama agora do cilindro. Ocorrendo a expansão, a gente tem a variação do volume inicial para um volume final, ao passo que a pressão permanece constante. Então, matematicamente, esse trabalho pode ser expresso pela função menos pressão de expansão, variação de volume. Os processos podem ser reversíveis e irreversíveis. Processo quase estático, classificado como quase estático, é um processo lento em que ocorrem etapas infinitesimais, muito próximo do equilíbrio. Se esse processo pode ser invertido por variações infinitesimais de qualquer propriedade, é denominado de irreversível. A importância dos processos reversíveis reside no fato de que o trabalho de expansão adiabático de um gás é máximo se o processo, como já dito, for reversível. Já a transferência de energia na forma do calor de um corpo quente para um corpo frio é irreversível. A gente tem um diagrama aqui, de novo, de um sistema. Pesos que haviam nos diagramas anteriores são substituídos aqui pela areia, né, por quantidade de areia sobre o êmbolo. Considerando uma parede sem atrito, nessa situação o processo é quase estático e reversível. Considerando agora que o deslocamento do êmbolo no sistema ocorre numa parede com atrito, poderia ser quase estático, mas não reversível. E a expressão matemática para isso, considerando aqui a lei dos gases, a equação dos gases aqui, é arranjado para que a gente tenha tudo isso em função da pressão. Se eu considero um processo isotérmico, ou seja, a temperatura constante, a expressão matemática para o trabalho agora é dada pela essa equação, pela integração dessa expressão, né, da relação nRT sobre V, em razão da variação do volume, e isso resulta num trabalho que pode ser escrito como menos nRT logaritmo de V final sobre V inicial, ou V1, V2, apresentado aqui. Então a gente tem aqui o sistema, onde dá para observar no gráfico, quando é irreversível, o trabalho onde se encontra, e quando esse sistema, a temperatura constante, é reversível, o trabalho pode ser calculado pela área da curva apresentada aqui no gráfico. Quando o volume é mantido constante, a energia interna será dada por, de novo, a derivada de U, a derivada do calor a volume constante. Uma vez que a gente sabe que o trabalho é escrito pela relação PDV, considerando um volume constante, não há variação de volume, então a variação da energia interna pode ser escrita como variação do calor. A expressão mostrada a seguir está relacionada à calorimetria, né, que é a determinação do calor liberado ou absorvido numa reação química, e é efetuada através dessa expressão, Q mc ΔT, onde Q é a quantidade de calor liberado ou absorvido pela reação, M é a massa em grama, C é o calor específico do líquido, e o ΔT é a variação de temperatura. A capacidade calorífica pode ser
encontrado a partir da relação da variação da energia interna, onde a capacidade calorífica mede o efeito da adição de calor sobre a temperatura do sistema, quando o volume novamente é mantido constante. Então a gente tem variação da energia interna igual a capacidade calorífica, mais vezes variação da temperatura. Sabendo que nessas condições a variação da energia interna é igual ao calor, ao volume constante, então a gente pode rearrumar a expressão para calor a volume constante igual a capacidade calorífica, variação de temperatura. A variação na energia interna em uma transformação finita pode ser escrita, como a gente já viu, por ΔU CA ΔT. Um outro modo de definir a energia pode ser em função da entalpia, que é dada pelo H igual, a expressão H igual a U mais PV. A entalpia é a quantidade de energia de cada substância que participa da reação. Então, sua variação é o calor liberado ou absorvido quando há uma transformação, quando isso ocorre a pressão constante. Então, a expressão para essa variação de entalpia é dada por derivada da entalpia igual a derivada da energia interna, mais P, derivada do volume, mais V, derivada da pressão. Se considerarmos que a transformação ocorre a pressão constante, um dos termos é no lado da expressão, a gente tem que a variação da entalpia é igual à variação da energia interna, mais PdV, ΔV, que é o calor, a pressão constante. A expressão pode ser rearranjada agora para ΔH igual a CP ΔT ou QP igual a CP ΔT, onde aqui o QP é o calor, a pressão constante, capacidade calorífica, pressão constante e variação da temperatura. A variação da entalpia pode ser observada para cada transformação química de acordo com a expressão aqui apresentada, né, da entalpia de transformação. Então, no caso de uma reação ou da transformação da água no seu estado sólido para o líquido, a gente tem uma entalpia de fusão na temperatura de 273 graus, corresponde a 6,01 kJ/mol. Mesma coisa a gente pode observar para o grafite, carbono grafite, passando a um carbono gasoso. A entalpia de sublimação a 298 Kelvin é 718,68 kJ/mol. E a lei de Hess ela pode ser aplicada para definir ou estabelecer a variação da entalpia de uma reação específica. Então, se eu tenho algumas reações que me levam a uma reação final, que é o que se deseja observar, encontrar a variação da entalpia, rearranjo essas equações de forma a resultar numa reação que desejo. No caso, a obtenção do CH4 a partir do carbono grafite e do hidrogênio gasoso. Tá? Rearranjando e calculando os valores dessa entalpia, eu vou observar que a entalpia dessa reação é menos 74,5 kJ/mol. Então, pelo emprego dos valores de entalpia e a aplicação da lei de Hess, é possível calcular a entalpia de uma reação específica. É isso, nessa primeira etapa da unidade 2, é o que gostaríamos que vocês acompanhassem, né? Deixar aqui uma frase de estímulo para a continuidade do estudo de vocês, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Bons estudos e até a próxima.